meditar na palavra do nosso Deus, esse momento de refrigério, de alimento para a nossa alma, para a nossa vida, momento em que o Senhor fala diretamente aos nossos corações. Sei que temos falado muito com o Senhor em oração, buscando a presença do Senhor, mas refletir na palavra é sempre um momento em que ouvimos do Senhor, por meio da sua palavra, aquilo que Ele tem para nos falar, aquilo que Ele tem para nos comunicar. E eu quero refletir com os irmãos nesta manhã em 2 versículos e fazer assim uma meditação acerca desses 2 versículos. O primeiro está no livro de Levítico, tá? Livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 32. Diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Diante das cãs, quando a Bíblia fala que cãs, está se referindo ao substantivo feminino que significa cabelos brancos. Então, aqui está se referindo aos irmãos de cabelo branco, às irmãs de cabelo branco, como o próprio contexto, o continuar do texto vai dizer: diante do ancião te levantarás e honrarás. Agora, Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 29. O ornato, a ornamentação dos jovens é a sua força, porém, a beleza dos velhos são as suas cãs, ou seja, os seus cabelos brancos. Amém? Amados, os irmãos já viram que eu me referi nos 2 versículos, ou melhor, a Bíblia se referiu nos 2 versículos que li, a um público específico, aos idosos. No primeiro, dizendo que eles devem ser honrados. No segundo, dizendo que a beleza do idoso é justamente o seu cabelo branco, ou seja, que denota a sua vasta experiência de vida. E eu tenho olhado, irmãos, para esse tempo que vivemos, e por mais que a gente tenha pregado, eu tenha falado, não fica aqui demais ou por demasiado mencionarmos o tempo que estamos vivendo, essa questão da pandemia. Os irmãos bem sabem que um público-alvo, não só da Covid-19, mas da própria letalidade deste vírus, são justamente os idosos. Idosos que têm morrido por todo o mundo, idosos que têm morrido no nosso país, né? Pessoas com vasta idade das mais diversas áreas, sejam elas cristãs ou não, que têm enfrentado essa doença já com uma certa idade, e algumas delas infelizmente não têm conseguido um êxito no sentido de vencer esse vírus no seu organismo e infelizmente tem chegado a morrer. Não sei se os irmãos já leram, mas acaba sendo até mesmo um critério, e eu não quero aqui mensurar e entrar nessa questão da ética, da bioética, em termos de fila para uma UTI, a preferência entre um jovem e um idoso é dada para o mais jovem, né? Tendo em vista a questão dele ter ainda uma vida pela frente, né? Dentro das possibilidades aí éticas nesse sentido. Então os idosos são muitas vezes largados em um momento de colapso na própria Itália e alguns estados brasileiros. Isso já está acontecendo também. Os idosos são preteridos, são largados, são deixados sem o atendimento necessário, justamente por essa questão de escolhas e critérios que os médicos adotam. E aqui eu não estou criticando nenhum médico, nenhum sistema, isso é universal no mundo inteiro. Mas o que eu tenho percebido e meditado e fiquei pensando para falar para os irmãos é que, sem dúvida nenhuma, depois dessa pandemia, nós viveremos num mundo menos sábio. Nós viveremos num mundo menos sábio justamente por conta dessa letalidade alta dos nossos idosos. E eu penso justamente nesses irmãos, quando eu digo que a gente vai passar por essa pandemia, mas vai sair dessa pandemia com um mundo menos sábio, porque olhando para a vida dos nossos irmãos, eu vejo neles pelo menos 4 a 5 características que me fazem ter esse pensamento. A primeira delas é a própria questão da memória.
Irmãos, um povo ou uma igreja, um mundo, como estamos falando aqui, um mundo pós-pandemia, sem esses idosos, será um mundo com menos memória, será um mundo com menos histórias, será um mundo com menos exemplos de vida, será um mundo com cada vez mais pessoas jovens que ainda têm uma história por construir e para construir, mas não uma história já construída, já consolidada, uma história já efetivada. Então eu olho para isso e vejo que essa falta dessas memórias, que certamente se vão com cada um daqueles que tem encontrado o fim da sua vida através dessa pandemia, ela deixará o nosso mundo menos sábio por conta disso. Uma outra questão que me faz pensar acerca desse grupo e constatar esse pensamento é justamente a falta de exemplos de erros e de acertos. A palavra de Deus diz que nós devemos nos preocupar e acertarmos a nossa vida, mas indubitavelmente nós erramos, e essas pessoas, esses idosos, no caminhar com Deus, aqui me referindo aos idosos específicos, cristãos, não só na nossa igreja, mas cristãos pelo mundo todo que tem chegado a óbito através dessa doença, eles têm histórias de acertos, eles têm histórias de erros, que são exemplos para aqueles que estão ali ouvindo, para aqueles que estão aprendendo, para aqueles que estão caminhando, para aqueles que estão buscando conduzir a sua própria vida a partir dos modelos já existentes, sejam eles bíblicos, sejam eles na nossa própria convivência, no caso de cada um. Uma outra coisa que a gente vai perder bastante, irmãos, nesse mundo pós-pandêmico é a experiência dessas pessoas. Elas podem não dominar a internet, elas podem não ter habilidade para manusear um perfil em rede social ou para fazer uma comunicação em grande escala, mas com sua experiência na sua área de atuação, seja na sociedade, seja dentro de um trabalho cristão, elas somaram a teoria aprendida, elas somaram aos cursos que fizeram, elas somaram a todas as formações que possuíram, anos e muitos anos de trabalho, de prática, de expertise naquilo que elas se propuseram a fazer, como propósito da sua vida, como trabalho, como serviço para o reino de Deus, como habilidades que foram desenvolvidas ao longo de muitos anos. É só você pensar, você, por exemplo, que não é idoso, mas que desenvolve algum tipo de atividade, pensar na primeira vez que você fez aquilo. Hoje, certamente depois de muitas repetições, você já tem uma maior facilidade, habilidade, experiência no seu trato e no seu manusear dessa sua atividade, na prática dessa sua atividade. Imagine alguém com 30, 40, 50, 60, alguém que aprendeu a fazer algum tipo de trabalho ainda na adolescência e permaneceu nele durante toda a vida. A expertise, a experiência que essa pessoa não tem. Pensando no contexto cristão, a experiência de vida que esse cristão que chega a possuir os seus cabelos brancos, as cãs, como o texto vai dizer, brancas, não tem ao tempo de serviço mencionado, ao serviço ao reino de Deus prestado. Então, sem dúvida nenhuma, sofreremos também com essa falta dos seus serviços prestados, com essa falta da sua expertise ou da sua experiência nos emprestada. Um outro ponto fundamental é também aquilo que o serviço, a experiência prestada traz sobre cada um. A própria sabedoria. Há uma diferença básica e clara entre inteligência e sabedoria do ponto de vista bíblico, onde a inteligência é a capacidade que cada um de nós tem inerente à própria pessoa, dada por Deus, de adquirir conhecimento, de aprender, de adquirir informações, de pegar essas informações e armazenar em um certo ponto da memória. E sabedoria tem a ver com a colocação em prática das informações que armazenamos. A sabedoria ela tem a ver com o aplicar
tem a ver com o não só reter informações, mas agir em conformidade com essas informações quando elas são úteis, agir em conformidade com essas informações quando elas são inúteis, desprezando-as. Então o sábio não é aquele que é muito inteligente, o sábio é aquele que consegue usar a inteligência que tem de forma correta, de forma boa, de forma agradável. Então essas pessoas, elas através da sua própria vida, como já mencionei, nos seus erros, nos seus acertos, no seu desenvolvimento das suas habilidades, das suas experiências, elas aprenderam a ser mais sábias com o passar do tempo. Muitas vezes carregando consigo as cicatrizes dos seus próprios erros, carregando consigo as dores das suas próprias falhas, carregando consigo as consequências dos seus próprios pecados. E por isso a sabedoria veio até elas, não de uma maneira fácil, de uma maneira simples ou simplória, não, mas de uma maneira até mesmo doída, até mesmo sofrida, de uma maneira que elas puderam internalizar essa dor e transformá-la em compreensão, em entendimento, para então poderem aplicar nas suas próprias vidas uma maneira sábia de viver. Essa é a lembrança do salmista no Salmo 90, salmo esse que recitamos todas as vezes que vamos parabenizar alguém na nossa igreja no domingo pela manhã, pedindo ao Senhor que nos ensine a ter corações e contar os nossos dias com corações sábios, para termos e alcançarmos sabedoria da parte de Deus. Então, o mundo pós-pandêmico será um mundo extremamente sábio, do ponto de vista desse refletir que estamos tendo aqui. E o que a Bíblia nos manda fazer? Honrar, nos manda reconhecer, nos manda reverenciar aqueles cujos cabelos da cabeça já denunciam, já demonstram, já apontam a sua sabedoria, a sua velhice, a sua expertise. Então, irmãos, você que é idoso, saiba que você é muito importante, que a sua sabedoria é extrema. Saiba que muitos homens de Deus tiveram o seu ministério, tiveram a sua vida desenvolvida justamente a partir dessa sabedoria adquirida ao longo dos anos. Homens que iniciaram seu ministério a partir dos 50, 60 anos de idade. Homens que receberam a sua bênção já no avançar da sua idade. Abraão recebeu a bênção de ser pai na sua velhice. Caleb recebeu a bênção de Deus da sua posse na terra prometida, também na sua velhice. Eu li recentemente um livro de um pastor americano cuja parte mais profícua do seu ministério foi justamente de 70 aos 80 anos de idade, que foram os últimos 10 anos de idade da sua vida. Foi quando ele escreveu os mais livros e os melhores livros até hoje listados por todos aqueles que o conhecem. Então não desperdice o tempo que você ainda tem pensando que é inútil, pensando que você não tem utilidade para o reino. Você é útil sim. A partir da sua casa você pode exercer um ministério muito efetivo e profícuo de oração pelos mais jovens, de oração pela sua igreja, de conversação com as pessoas da sua família, de ensino, de conselho. Se você tem acesso a um celular, se você tem acesso a um meio de comunicação, você pode falar, aconselhar a todos aqueles que estão certamente ávidos pela sua sabedoria, por aprender de você. E a você que é jovem, a você que é filho, que é neto, a você que é bisneto, eu te digo, reconheça a sabedoria, honre aos idosos da sua família, enquanto eles estão por perto. Podem ser cristãos, podem não ser cristãos, mas eles têm sabedoria dada por Deus. Sabedoria que muitas vezes é através de um remédio que ele aprendeu com o pai, com a mãe, com a avó, e que ele faz aquele chamado remédio caseiro, que é muito mais eficiente em muitas vezes do que algum fármaco distribuído aí pelas drogarias.
sabedoria de um conselho, de uma experiência, de uma dor na vida que ele já carregou, superou e que hoje talvez você precise também aprender como passar por isso. Então não menospreze, não haja como se ele fosse alguém que já estivesse num processo de inanição, que não sabe mais o que fala, que não sabe mais o que diz. Pelo contrário, são muito sábios. E eu desafio para esse período pós-pandemia, nós como igreja, termos cada vez mais a intencionalidade de sermos integrados. Nós já somos uma família, somos o mesmo corpo, mas de estarmos sem dúvidas mais próximos ainda, mais juntos, aprendendo uns dos outros. Homens juntamente com os homens mais experientes, as mulheres com as mulheres mais experientes, e assim por diante. Temos a certeza de que Deus está cuidando desses nossos idosos, está promovendo a eles a vida a cada dia, está protegendo eles desta pandemia que tem ceifado a vida de muitos, e isso não é por acaso. Deus está nos dando, sem dúvida, mais oportunidade de tempo, de estarmos lado a lado deles, ouvindo, aprendendo da sabedoria que Deus tem lhes concedido. E por isso, com esse desafio que é também o ponto de encerramento dessa mensagem, eu quero desafiar vocês a orar pelos idosos da nossa igreja. Eu quero desafiar você, idoso, a orar pelos jovens da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, para que todos nós possamos passar por esse tempo e recebermos do Senhor o refrigério necessário para cada uma das nossas necessidades e podermos colocar em prática essa junção, essa intencionalidade no servir, no andar juntos, no decorrer das nossas atividades retomadas pós-pandemia. Que Deus continue nos abençoando, nos dando vida e proteção. É a nossa oração, sem dúvida, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.